Em João, capítulo de número 3, por favor. Evangelho de João, capítulo de número 3, em nome de Jesus. Aos amados que estão acompanhando aí pelo YouTube, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. É uma honra para nós podermos estar aqui dando continuidade. E a gente tem observado desde ontem à noite que Deus, nessa conferência Expand, Ele cada momento vai trazer algo para nós que vai nos direcionar ao crescimento, ao expand que Deus tem para cada um de nós. Ontem à noite foi uma bênção, né? Na nossa palestra, na primeira palestra do dia, pela vida do pastor Everson, também foi uma bênção. E agora estamos nós aqui, e à noite será uma bênção também maior ainda. E em todos esses momentos, Deus estará nos dando ferramentas para que possamos viver o expand que Deus tem para cada um de nós. Quem crê assim, diga glória a Deus. Amém? Então, João, capítulo de número 3, esse versículo não foi escolhido aleatoriamente, ele tem tudo a ver com o tema. Pode passar aí para o primeiro slide, por favor. Aliás, para o segundo, né? João, capítulo de número 1, capítulo 3, versículo 30, está ali, ó. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Pode passar para o próximo slide, por favor. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Por quê, irmãos? Porque vivemos num tempo, irmãos, onde tudo a gente faz pensando em quê? Em crescer, em aumentar, em fluir, em expandir. Todos nós temos esse pensamento, todos nós temos a ideia de fluir, de crescer. A gente quer avançar, a gente quer chegar a algum lugar. E tudo a gente faz para ir além, não é? E num tempo que tudo se faz pensando em crescer, aumentar, expandir, ir além, avançar, é desafiador ouvir que para isso a gente tem que diminuir. Como é que num tempo em que eu penso em crescer, como é que num tempo em que eu penso em avançar, como é que num tempo em que eu penso em aumentar, em ir além, eu vou ouvir alguém dizendo que eu preciso diminuir? E foi o que João Batista disse. Que ele cresça e eu diminua, convém que ele cresça, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Não é humano pensar em diminuir, não é humano pensar, não é, em abaixar-se, não é humano pensar em estar numa situação abaixo de alguém. Geralmente o que nós pensamos é em estar por cima. Não é humano pensar ser cauda, o que a gente pensa é ser cabeça. Não é humano pensar que a gente vai estar numa segunda posição. O que a gente quer, de fato, é estar sempre na primeira posição. E os irmãos aqui, quem conhece um pouquinho da nossa história, sabe, esse tema fala muito ao meu coração, porque querendo ou não, eu fui viver um desafio, vivi um desafio. Não é? Por muitos anos da minha vida, eu fui o pastor titular em uma igreja. Não é? Sempre estava ali e a gente achava uma glória esse negócio. Até que Deus me fez viver uma experiência que eu relutei para viver. Meu pastor sabe, tem conhecimento disso. De hoje ser um auxiliar de um pastor. Isso para mim é uma experiência desafiadora, porque o auxiliar de um pastor, ele não é o primeiro, ele não pode, não é porque o pastor, eu sou pastor e tal, é o pastor, está ali, pastor José Guilherme Stoduto, mas quando você é um auxiliar, você trabalha para ajudar uma pessoa, você trabalha para ajudar um líder, isso é um desafio. Se não tiver no seu coração um entendimento de que você precisa diminuir, você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir servir dessa forma, não é? Então, é desafiador ouvir que a gente precisa diminuir, que a gente precisa baixar a nossa cabeça, que a gente precisa se humilhar. É desafiador. E a gente vê a maturidade de João Batista, quando ele declarou isso, né? Eu declarei, deixei registrado isso ali. A maturidade de João Batista, sem sombra de dúvida, não foi fácil de encontrar, não é fácil de encontrar nos nossos dias, porque para diminuir, tem que ter maturidade. E o pastor Everson falava sobre isso aqui. Muitos de nós não temos. As pessoas, como eu já disse, elas gostam de estar à frente, elas gostam de ser o cabeça, e eu vou dizer para vocês que eu tenho sido muito mais honrado sendo auxiliar do pastor José Guilherme Stoduto do que quando eu estava lá em Pinheiral sozinho sendo pastor de uma igreja, porque eu era pastor de uma igreja lá em Pinheiral, pregando para, num domingo à noite, 5 pessoas. Olha só aqui no domingo de manhã, olha quantas tem, se a gente for pensar dessa forma. Estou até no YouTube, Pai do Senhor, gente. Então, irmãos, para a gente crescer, a gente precisa diminuir, irmãos. A gente precisa baixar a nossa
cabeça. Só que a gente vive um tempo onde ninguém quer baixar a cabeça para ninguém. A gente vive um tempo onde a gente só quer estar por cima, onde a gente só quer ser a rainha, o rei da cocada preta e da branca também. As pessoas não querem baixar a bola. E a gente vê os problemas que isso traz para a sociedade, a gente vê os problemas que isso traz para a igreja, porque até dentro das igrejas nós vemos pessoas que não querem baixar, que não querem se diminuir, que não querem entender que tem um líder, que não querem entender que tem um pastor, presidente, que não querem entender que há ali uma liderança, a pessoa quer estar naquela posição de glória, de honra, que foi ela mesma que se colocou. Isso só serve para atrapalhar o crescimento do reino de Deus. Mas a maturidade de João Batista revela o que para mim e para você? É poucas pessoas que têm essa maturidade. Porém, ele tendo essa maturidade, ele foi capaz de quê? De entender que mesmo sendo quem ele era, ele entendeu o seu momento de quê? De diminuir para que outro pudesse crescer. João Batista precisava diminuir para que quem crescesse? Jesus. Quando ele disse, é necessário que eu diminua para que ele cresça, era o momento do ministério. João Batista precisou viver um inverso. Ele estava numa caminhada, o homem que a gente, às vezes, as pessoas falam, né, de muitos personagens da Bíblia, mas João Batista, ele vai viver exatamente o inverso. Ele vai na caminhada contrária. Ao invés de ele prosseguir numa evolução e crescer e chegar a ser alguém grande, ele vai no sentido contrário. Quer dizer, ele é alguém que chega em Israel, começa a pregar, vira o top dos pregadores ali no deserto, falando, sendo seguido por um monte de pessoas, até chegar a um ponto em que ele vê seus seguidores o abandonando para seguir a quem? A Cristo. Por orientação dele próprio, porque ele dizia, aquele ali é maior do que eu. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente vai falar mais sobre João Batista. Mas veja, apesar de parecer algo totalmente contraditório às nossas expectativas, o fato é que diminuir faz parte do processo de Deus que nos levará ao verdadeiro crescimento, à verdadeira expansão, ao expand que Ele tem para cada um de nós. Diga comigo, diminuir faz parte do processo, até mesmo do nosso relacionamento com quem? Com Deus, porque está escrito, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Então a gente precisa ser diminuído, e detalhe, irmãos, isso não tem que ser algo que venham nos impor, isso não precisa ser algo que venham jogar em nós, vou te diminuir, né? Eu a princípio, na nossa reunião ali, não estou falando coisas de igreja, coisas de ministério, tem gente que não entende, mas quando me comunicaram que a nossa igreja fecharia em Pinheiral, eu fiquei com raiva, eu falei para o pastor Antônio Carlos, eu não concordo com o senhor, eu não sou desses, mas na hora ali, no calor do momento, eu cheguei a falar isso. E eu entendo, irmãos, que tudo isso faz parte de um propósito de quem? De Deus. A princípio eu não compreendia, não entendia, pensei um monte de besteira na cabeça, mas graças a Deus que eu tive um pastor para poder me orientar e me ajudar a entender que aquele processo fazia parte, esse processo faz parte. Próximo slide, por favor, homem de Deus. Então veja, Deus tem algo para nós, Deus tem algo para você, Deus tem um crescimento para mim, para você, mas é necessário vivermos esse diminuir. Só que aqui, irmãos, quando eu comecei a meditar nessa questão, nesse tema, eu descobri duas coisas, que existe o diminuir, que é desnecessário, e o diminuir que é necessário. O diminuir desnecessário e o diminuir necessário. Para a gente poder aproveitar o que está no slide, não vou ficar comentando antes de poder botar para vocês. Vamos lá? Próximo slide, por favor. Vamos falar então do diminuir desnecessário? Próximo slide. O diminuir desnecessário se manifesta nas seguintes formas. Primeiro, através das limitações diante de circunstâncias e situações que se apresentam como insuperáveis. E a gente muitas das vezes está diante de situações e circunstâncias que a gente pensa ser o quê? Insuperável, e isso faz com que a gente se diminua. Esse diminuir é desnecessário. Não precisamos nos diminuir diante de situações e circunstâncias que possam nos ser apresentadas como insuperáveis, porque com Deus, irmãos, nada nos é insuperável. Em Deus faremos proezas. Segundo, o diminuir desnecessário se manifesta também através da covardia, do medo e da insegurança que se manifesta em situações desafiadoras da vida. E muitas das vezes estamos dominados pelo medo, pela covardia, pela insegurança. Isso é o quê? É um diminuir desnecessário. A gente está com medo, a gente está acovardado, a gente está ali, né, igual um cachorro vira-lata, bater o pé e a gente correu com medo.
não é nada mais que o quê? Que se diminuir desnecessariamente. Muitas das situações das quais a gente se acovarda, diante das quais a gente sente medo e diante das quais a gente se sente inseguro, são essas situações das quais o próprio Deus nos colocou. Então, por que estamos com medo delas? Por que nos acovardamos diante delas? Por que nos sentimos inseguros diante delas? Não há razão para isso. É desnecessário. Você pode dizer para essa pessoa do seu lado aí, essa covardia, esse medo, essa insegurança é desnecessária. Esse diminuir é desnecessário. Você não precisa diminuir assim. Você não precisa sentir medo. Você não precisa se acovardar. Você não precisa estar se sentindo tão inseguro assim diante dessa situação que você está vivendo. Terceiro, porque como se manifesta diminuir desnecessário? Terceiro, através da autoimagem que criamos de nós mesmos diante das forças que apontam as nossas fraquezas. Irmãos, o que não falta para nós são fraquezas. E não vai faltar quem nos aponte as fraquezas que nós temos. Basta olhar no espelho todo dia de manhã. Todos nós vamos nos deparar com o quê? Com fraquezas. O Renatinho, olha lá, coitado. Olha a carinha dele. Todo dia quando ele no espelho, ele vê, meu Deus, coitado de mim. Brincadeira, né, Renatinho? Isso é uma benção. Mas, irmãos, o espelho já serve para mostrar para nós as nossas fraquezas. O espelho, quando eu olho para o espelho, eu vejo as minhas fraquezas diminuindo para crescer. Está aqui. Quando eu olho para minha esposa, eu vejo a minha fraqueza. Ela é grande, bonita, linda. Mas e eu? Então, irmãos, a gente se depara com as nossas fraquezas constantemente. E isso faz com que a gente se diminua. É necessário se diminuir? Não. É desnecessário. Não é por causa de uma fraqueza, não é por causa de uma limitação humana que a gente tem, que todos nós temos. Quando a gente procura se autoconhecer, como o pastor Everson falou aqui, a gente vai descobrir que tem coisas nas quais a gente tem força e tem coisas nas quais a gente tem fraqueza. A gente não é forte em tudo, a gente não é bom em tudo, a gente não é capaz em tudo, tem coisas nas quais a gente vai ser bom, tem coisas nas quais a gente não vai ser. Pode ser que, talvez, falando, comunicando, eu consiga me expressar melhor do que tocando um teclado, e aí a Vaniele sofre, coitado. E quem estiver cantando comigo também, quem estiver tocando a bateria, porque é uma limitação que eu tenho, mas eu não deixo de fazer não, vou continuar fazendo, enquanto não aparecer um tecladista melhor aí que me substitua. Mas, irmãos, porque se a gente for ficar olhando para as nossas fraquezas, para as nossas limitações, a gente para de viver, irmãos. Se a gente for ficar olhando para a nossa autoimagem, procurando ver alguma coisa que nos motive a prosseguir, a ir avante, a gente não vai expandir nunca, a gente não vai crescer nunca, a gente não vai avançar nunca, a gente não vai chegar a lugar nenhum nunca. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Próximo slide, por favor. Então veja, a palavra de Deus vai nos mostrar algumas passagens onde aparece esse diminuir desnecessário, alguns personagens bíblicos que se manifestaram com esse diminuir desnecessário. Juízes 6, versículo 15 diz assim: e ele lhe disse, estamos falando de Gideão, Deus falou para Gideão: Gideão, você vai libertar Israel, você vai ser o cara que vai comandar a libertação desse povo. Só que Gideão respondeu, pautado nas suas fraquezas, pautado nas suas limitações, pautado na situação que ele achava ser insuperável. O que ele diz? Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. É diminuir. Eu sou mais pobre, é um diminuir. Eu sou menor, é um diminuir, só que é um diminuir desnecessário para Deus. Deus não está importando se eu sou pobre ou se eu sou o menor na casa do meu pai. O que importa para Deus é se eu estou disponível para viver o propósito que Ele tem para a minha vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É isso que importa, se a gente ganha muito, se ganha pouco, se tem um bom salário, um bom carro ou não, se tem algum grau de instrução ou não. Não é isso que importa para Deus, irmãos. Então a gente às vezes se diminui desnecessariamente pautado nessas coisas. Eu sou mais pobre, eu sou menor. Em Números 13, 33, o povo já estava numa caminhada para conquistar a terra prometida. O povo já estava numa caminhada, vivendo uma experiência tremenda com Deus. Mas no meio do caminho eles se depararam com os gigantes, né, da terra dos Anaquins, dos filhos de Anak, e ali eles vão ter uma autovisão deles mesmos, uma autoimagem deles mesmos. Em Número 13, 33, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E eu, quando leio esse texto, acho impressionante como é que você pode saber como alguém está te vendo. Como é que eu posso saber como alguém me vê, pastor Everson?
Pastor Guilherme, como eu posso saber como alguém está me vendo? Eles dizem, e assim também éramos aos seus olhos. Como assim? Assim éramos aos seus olhos? Como é que eu posso saber como você me vê? Eu não sei como você me vê. Eu posso até ter uma ideia se você me olhar assim, se você me olhar assim, né? Posso imaginar, mas eu não posso ter certeza, porque a sua forma de olhar, quem sabe é você. Como é que eu posso julgar a forma como você me vê pela forma que você me olha? Por isso que eu tenho que estar seguro do que eu sou, independente da forma como você me vê ou não. Só que eles, pautados na visão que os outros tinham deles, o que eles diziam? Assim também éramos aos seus olhos. O que nós éramos? Gafanhotos. Diminuição desnecessária. Eu não sou gafanhoto, você não é gafanhoto. Nós não somos gafanhotos, irmãos. Nós somos algo tremendo na mão de Deus. Nós somos ferramentas poderosas nas mãos do Senhor. Quem crê, diga glória a Deus. Próximo slide, por favor, em nome de Jesus. Então veja, às vezes se diminui à toa. 1 Samuel 17, 4 a 11, o texto é um pouquinho longo ali, mas irmãos, vou resumir. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias, e todo mundo já deve ter ouvido falar do tamanho do Golias, que todos os dias aparecia para desafiar as tropas de Israel. E ele chegava e se apresentava com as suas ferramentas, não é, com as suas armas, e se colocava ali diante do povo e ficava gritando: hoje desafia as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. E veja a inteligência maquiavélica de Golias. Ele sintetizou todo o exército de Israel em apenas um homem. Isso é esperteza, isso é inteligência, é astúcia. Se o povo de Israel olhasse para eles como um exército, como o povo de Deus, eles se veriam de forma diferente diante de Golias. Porém não, Golias, sabendo usar as palavras, ele disse: dai-me um homem. Claro que se for olhar de homem individualmente, quem ali poderia bater de frente com Golias? Ninguém. Mas eles não eram um homem, eles eram um exército. Diga comigo, nós somos um exército. Nós não somos um homem. A igreja não é um homem, a igreja é um exército. A igreja de Cristo não é um ou dois, não é um, é no mínimo 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus. Então às vezes a gente se vê, desse jeito, irmãos, a gente está vivendo um momento delicado na nossa política, onde a gente fica na dependência de um determinado candidato, porque se ele ganhar, a nossa vida cristã vai ser fácil? E a nossa vida cristã, para ser fácil, depende de um determinado presidente ganhar ou não? Não, irmãos. Ganhando A ou B, verde, amarelo ou vermelho, irmãos, nós vamos continuar sendo servos de quem? De Deus. Independente de quem ganhe. É claro que eu tenho o meu voto, e eu sei muito bem quem vou votar. Sou brasileiro e amo minha pátria. Sou Deus, sou pátria, sou família. Porém, a quem não seja. E tenha outra visão, outro entendimento, mas independente de quem ganhar, irmãos, nós vamos continuar sendo povo de quem? De Deus, e Deus vai continuar cuidando de nós, como igreja do Senhor. A gente tem que ter essa confiança. Claro, se temos poder de fazer a diferença, façamos. Mas veja, o povo ficou ali assustado, versículo, no finalzinho ali da frase ali do slide, olha: ouvindo então Saul, o rei de Israel. Saul era um cara grande, irmãos. Saul era um cara que tinha uma aparência bonita, assim, igual o pastor Everson, bonitão. Saul era um cara que chamava atenção. Saul era um cara que, quando o povo foi escolhido para ser o rei de Israel, uma das razões é porque o povo aquele tem que ser ele, porque ele era bonitão. E aí foram escolher o Saul. Ele tinha todo um porte, mas a palavra fala ali que tanto Saul quanto o povo de Israel, ouvindo as palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram-se muito. Por que eles temeram muito? Porque eles se diminuíam desnecessariamente. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Fala para essa pessoa: não se diminua sem necessidade. Próximo slide, por favor. Capítulo 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. E esses dois versículos aqui, irmãos, eles têm uma particularidade, porque eles não falam somente de nós mesmos, né, da situação que a gente vive, mas eles apresentam ali condições da vida de algumas pessoas, onde muitas das vezes nós nos diminuímos por conta daquilo que nós temos. Seja salário, seja carro, seja casa, seja renda, seja dinheiro no banco, no bolso. A gente se diminui por causa de coisas. E também, se ficar se diminuindo por causa de coisas, é desnecessário. Vamos lá, 2 Reis 4, versículo 2.
Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, nada em casa, senão uma botija de azeite, 2 Reis 4:2. Irmãos, às vezes a gente diminui desnecessariamente a nossa própria capacidade. Às vezes a gente diminui desnecessariamente a importância daquilo que temos. Eu tenho uma Fiat Uno, 1994, GNV, 4 portas, que no atual momento está de férias. Mas, irmãos, entenda, a gente às vezes, pastor Rafael, você tem carro? Não, irmão, eu tenho uma Fiat Uno. Você diminui. E eu demorei para parar para entender, irmãos, que esses dias eu estava ouvindo alguém pregar aqui, acho que foi o pastor Flávio Boom, e ele falava de maná, e nós não temos nada diante dos nossos olhos, senão esse maná, e o povo desprezava o maná, e eu fiquei pensando que o maná era a minha Fiat Uno. Ou seja, um instrumento da provisão de quem? De Deus, para atender a minha necessidade no momento. Vai vir o Kia Cerato, vai vir o Corolla, vai vir, quem sabe, né, uma Meriva, vai vir. Mas tudo no tempo de quem? De Deus, irmãos. Mas às vezes a gente fica diminuindo aquilo que Deus nos dá, aquilo que nós temos. Tua serva não tem nada em casa, como não tem nada? Você tem uma botija de azeite. E é o que Deus vai usar. Para suprir a tua necessidade, é o que Deus vai usar. Às vezes o que a gente tem é um salário mínimo, e hoje no nosso país, quantos não são as pessoas que vivem com apenas um salário mínimo? Mas a pessoa diminui esse salário, ela diminui essa renda. Eu não ganho muito não, eu ganho muito pouco. Irmão, esse diminuir é desnecessário, porque quando Deus quer fazer milagre, Ele vai fazer na tua vida a partir daquilo que você tem, não a partir daquilo que você não tem. Eu vivi uma experiência. Eu fui buscar minhas crianças em Caxias, eu estava no dilema, falei com o pastor, que eu estava meio na dúvida se eu ia com a Fiat Uno ou não, pegar a Dutra e tal, para trazer as crianças das férias lá em Caxias, e eu fiquei tentando ali, orando, falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? E a minha sogra ali tentando contratar um Uber para trazer a minha esposa e as crianças, e estava ficando caro o valor, eu falei, rapaz, e Deus soprou no meu coração, isso eu tenho certeza que foi Deus. E o que Deus falou comigo foi, o milagre que eu tenho para fazer, eu vou fazer através do que você tem. Eu não preciso de outra coisa, eu vou fazer através do que você tem. Foi assim, irmãos. Peguei minha Fiat Uno, saí daqui de casa às 5 horas da manhã naquele dia, atravessei a Dutra com tranquilidade, fui. Fiquei lá, peguei minhas crianças, domingo de manhã, ou sábado de manhã cedo, não sei que dia que eu vim. Viemos, subimos a serra a 50 por hora, às vezes a 40. Mas, irmãos, a Fiat Uno só no gás. Mas nós viemos, irmãos, o milagre aconteceu, o carro não deu nenhum problema, viemos, fomos e voltamos. Mas eu ali clamando a Deus, para Deus fazer um milagre, para Deus pagar um Uber, ou para alguém emprestar um carro. Não, irmãos, Deus fez o milagre a partir daquilo que eu tinha. Deus vai fazer milagre na minha e na tua vida a partir daquilo que nós temos. Então não diminua desnecessariamente aquilo que você tem. Pelo contrário, dê valor ao que você tem. Dê valor à tua botija de azeite. Fala para a tua mulher, para o teu marido aí, ou para esse irmão do teu lado, dê valor à tua botija de azeite. E isso se aplica no casamento também, porque às vezes a mulher ou o marido fica lá, e o teu marido? Meu marido. E a tua esposa? Minha esposa. E a pessoa fica diminuindo o cônjuge, desnecessariamente, mas foi essa mulher que Deus te deu, não o diminua. Foi essa esposa que Deus te deu, foi esse marido que Deus te deu, não o diminua, não o menosprecie, não o desvalorize. Mas meus pais, não desvalorize seus pais. Mas meu pai não ganha pouco. Não desvalorize, o seu pai é o seu pai. Ganhando pouco ou muito, é o seu pai. Mas a minha mãe é a sua mãe. Não a desvalorize, independente da condição que ela viva. Pastor, mas a minha casa é na favela, é no Jardim Cidade do Aço. Glória a Deus, aleluia, pelo menos tem casa para morar. E o Everson, que mora lá no alto do morro, na Água Limpa? Sempre tem alguém pior que você. Irmãos, então veja, a gente às vezes desvaloriza o que a gente tem. Não desvalorize, não diminua desnecessariamente aquilo que você tem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E às vezes a gente acaba perdendo milagres ou criando barreiras para os próprios milagres que Deus quer fazer na nossa vida. Em João 6, versículo 9, havia uma multidão cheia de fome, gente. Precisando comer, que estava ali acompanhando o ministério de Jesus. E todo mundo preocupado, onde é que a gente vai arrumar comida para esse povo comer? E alguém chega e diz, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tanto? Está diminuindo. Do que Jesus vai precisar para fazer o milagre? De apenas o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, daquilo que foi de
desnecessariamente. Não diminua, não diminua. É 5 pães e 2 peixinhos, então acredite, que é através dos 5 pães e dos 2 peixinhos que Deus vai fazer um milagre na tua vida. É a botija de azeite, então é através da botija de azeite que a gente vai viver o expand, que a gente vai viver um crescimento, não é? Ah, pastor, mas é porque tem pouca gente. Irmãos, Jonatas falou para o seu servo, quando ele estava para ir lá encarar os filisteus, foi Jonatas que disse, para Deus tanto faz, livrar com muitos ou com poucos. O que Deus pode fazer com muitos, Ele também pode fazer com poucos. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Próximo slide, por favor, em nome de Jesus. Bom, esse tipo de diminuir desnecessário não faz crescer, nem romper, nem expandir. Infelizmente, na vida de muitos nos nossos dias, o único diminuir que conhecem é esse, diminuir de covardia, de timidez, de limitação, que nada ajuda a viver os propósitos grandiosos que o Senhor Jesus tem para cada um de nós, irmãos. Porém, não é o que acontece quando entra em ação o diminuir necessário. Diga comigo, existe o diminuir necessário. Vamos lá? Próximo slide, por favor. Bom, compreendendo o diminuir necessário. João Batista falou, né? E o evangelista João registrou. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, há um momento em que a gente realmente precisa diminuir. Há uma circunstância, há uma condição na nossa vida em que, de fato, precisamos pôr em prática esse diminuir. E quando a gente fala de diminuir necessariamente, falamos de quê? Falamos de uma atitude, irmãos, consciente, da gente se posicionar, levando em conta a necessidade de a gente diminuir para que Jesus possa crescer em quem? Em nós. Ou para que possamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Irmãos, e eu estou falando isso porque eu vivi isso. Essa é uma parte que é minha parte. Resumo o que eu estou vivendo. Conscientemente. É uma atitude consciente. Vou diminuir. Vou diminuir. Vou diminuir, porque eu quero que os planos de Deus continuem em ação na minha vida. Vou diminuir, porque eu quero que os propósitos de Deus permaneçam de pé na minha vida. Vou diminuir, porque eu quero que Deus continue a boa obra que Ele já começou na minha vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quantos não morreram, irmãos? Porque não diminuíram o tom de voz? Quantos não perderam casamentos porque não diminuíram o tom de voz? Quantos não perderam a vida numa briga, numa discussão de trânsito, porque quiseram falar mais alto? Irmãos, é tempo de diminuir, irmãos. Não só para crescer, para viver. É tempo de diminuir o tom de voz. Qual o marido que nunca disse para a esposa, fala mais baixo? E qual foi a esposa que falou mais baixo? Depois de ouvir o marido dizer, fala mais baixo. Pelo contrário. A mulher que, eu duvido encontrar uma mulher que vai fazer essa ordem. Fala para a mulher, fala mais baixo, você vê o problema que você arruma. Aí que ela grita mesmo. Aí você tem que fazer o contrário. Fala mais alto, mulher. Por que você está mandando falar mais alto? Então fala baixo, então. O efeito é contrário. Irmãos, diminuir é um desafio, irmãos. Um desafio para o qual poucos estão preparados. Um desafio para o qual poucos têm maturidade em botar em prática. Mas há essa necessidade, não só para que Jesus cresça em nós, não só para que Jesus possa aparecer em nós, mas para que a gente possa continuar vivendo e para que a gente possa continuar vendo Deus cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Próximo slide, por favor. O que é esse diminuir desnecessário? Em Juízes 7, do 2 ao 7, vou resumir aqui. A gente vê que, depois de Deus chamar Gideão e dar algumas confirmações e sinais para Gideão, Deus mostra para Gideão o caminho que ele tinha que seguir, e Gideão convoca e vem aquele exército de 32 mil homens. Vocês conhecem essa passagem, essa história? E Gideão ficou feliz, porque com uma tocada de trombeta, vieram 32 mil homens. Que evangelismo bem sucedido. Poxa vida, pessoal. Quem dera se apenas pelas nossas postagens nos Facebooks e WhatsApps da vida e Instagrams da vida, nós já pudéssemos encher esta igreja, lotar essa igreja. Quem não sonha com isso, quem não gosta disso? Que com um anúncio na rádio, nós já pudéssemos lotar uma igreja. Gideão conseguiu esse êxito,
Porque com uma tocada de trombeta, ele reuniu 32 mil homens. O homem ficou feliz da vida. O homem ficou maravilhado. Mas para aquilo que Deus queria fazer, era necessário diminuir. Gideão, tem muito povo contigo aí. Pergunta aí, quem é covarde, quem é medroso e manda voltar para casa. Voltaram quantos? 22 mil? Ficaram 10 mil. Que diminuição. O Gideão ficou desesperado. Por quê? Calma aí. Eu estava com 32 mil. Fui inventar modo de perguntar quem é covarde e medroso. Veja, quem é covarde e medroso é quem se diminui desnecessariamente. Quem é covarde e medroso está se diminuindo desnecessariamente. Quem é covarde e medroso que se volte, que vá para casa, pega o caminho da rua e volta, vai embora. Pega o caminho de casa. 22 mil se foram. Gideão entrou em desespero. Meu Deus, e agora? Não vai ter vitória. Não vamos conseguir viver o crescimento. Não vamos ter a vitória. Não vai ter a bênção. No reino de Deus tudo funciona ao contrário. De dentro para fora, pastor Everson. E aí, Gideão fica ali preocupado. Aí, Deus manda, vamos beber água. Vamos lá. E aí, na hora de beber água, outra surpresa. Tinha uns que estavam ligados, que não estavam. E Deus falou, Gideão, tem que diminuir mais. Quem fez assim, manda embora e só fica com quem fez assim. Quantos foram embora? 9.700. Ficaram quantos? 300. Quando ficou 300 de 32 mil, Deus disse, agora sim. Agora é comigo, agora a coisa vai acontecer. Foi necessário diminuir para que algo pudesse de fato acontecer. Não é assim, irmãos, que a gente quer. Mas muitas das vezes na nossa vida, irmão Roldão que o diga, para viver algumas coisas tem que diminuir, Roldão. Para poder crescer, de fato. Para poder expandir, para poder viver de fato aquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez hoje você que está aí, esteja num processo desse, né? De 32 mil para 10 mil. Bom, pelo menos ainda tem 10 mil. Mas de 10 mil para 300? Irmãos, é um desespero. O ser humano não tem essa maturidade, mas precisa ter. Por isso que muitos ficam pelo caminho. Por isso que muitos naufragam na fé, por isso que muitos paralisam, porque não entendem esse processo, irmãos. Que não é meu, que não é seu. É de quem? É de Deus. Porém, que não vai acontecer se não tivermos uma atitude consciente da necessidade desse processo na nossa própria vida. Próximo slide, por favor. Então a gente não entende isso. Próximo slide. Diminuir necessário. Próximo slide. O cara do som aí. Próximo slide. Estamos ao vivo. Próximo slide. Irmãos, precisamos diminuir. Precisamos diminuir. Se a gente não diminui, a gente não cresce, a gente não avança, a gente não flui. Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. 1 Samuel 17,14. Quem é que Deus escolheu para ser o próximo rei de Israel? Alguém que era segundo o coração de quem? De Deus? O menor. Diga comigo, o menor. Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram a Saul. Eu gosto dessa parte, 1 Samuel 17,14. Tinha um que se diminuía, atrás das ovelhas lá. Ficava lá no meio das ovelhas, tocando harpa, ninguém o via. Na hora da ceia lá com o sacerdote Samuel, sequer foi chamado, sequer foi lembrado. Era um esquecido. Mas quem foi o rei? Quem foi que Deus honrou? Quem foi o que Deus colocou a coroa na cabeça? Não era o menor? Não era o que era diminuído, por assim dizer? Jesus disse em Marcos 9,35, e ele, assentando-se, chamou os 12, e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o que, gente? O último e servo de todos. E interessante que quando Jesus diz assim, será o último e servo de todos, a gente pensa isso como uma coisa poética, bonitinha, né? Ah, vai ser servo. Existem 2 formas de ser servo, eu entendo. Existe o ser servo compulsoriamente e o ser servo voluntariamente. E eu até tenho coragem para acreditar que quando a palavra fala ali de ser servo de todos, numa atitude compulsória,
A pessoa não vai querer estar nessa situação. Mas por que ela vai ser levada a estar nessa situação? Por quê? Porque ela quer ser o primeiro. Mas como no reino de Deus não funciona dessa forma, ela vai acabar sendo o quê? O último servo de todos. Eu estava numa determinada situação, envolvendo pastores, numa reunião de pastores, num outro lugar, numa outra denominação. Foi feita uma eleição ali, e naquela eleição foi feita a eleição para presidir alguma coisa. Eu não vou dar aqui detalhes específicos para que não haja uma identificação, mas foi feita uma eleição. Estava se tendo ali, né, alguém seria escolhido para um cargo de presidente de uma situação, para presidir uma situação. E o primeiro colocado, o que venceu, tinha 2 candidatos, e o que venceu teve a maioria dos votos. Mas o segundo colocado teve, de 50, 60 votos, teve 5 ou 6 votos de amigos dele. Só que aí o pessoal ficou condoído, né, ali naquela eleição, o pessoal ficou condoído e falou: fulano, você não foi eleito para ser o presidente, mas como você se dispôs a participar da eleição para presidir, e não ganhou, poxa, você pode ser útil como um secretário, você pode ser útil como um representante disso, você quer se candidatar para essa vaga ou aquela? O que a pessoa fez? Recusou, porque só lhe interessava ser o quê? O presidente, presidir, estar na frente, ter o comando, ter a liderança. Só que aí o que a gente esquece é o que Jesus falou: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Irmãos, ou a gente é servo por voluntariedade, ou a gente vai ser servo por compulsoriedade, se é que existe essa palavra. Ou a gente é servo e se diminui necessariamente por boa vontade, ou a gente vai ser levado a fazer isso mesmo se a gente querer. E é bom que a gente se diminua necessariamente por vontade própria. Eu entendo o propósito de Deus, eu sei o que Deus quer, se eu tenho que diminuir, eis-me aqui, glória a Deus. Deus vai fazer a obra dele. Porque hoje a gente pode estar vivendo um tempo de diminuir em alguma circunstância, em alguma situação, mas irmãos, Deus é fiel para honrar. Os humilhados serão aquele que a si mesmo se humilhar. E detalhe, aquele que a si mesmo se humilhar, se diminuir, necessariamente, não desnecessariamente, Deus vai honrar, Deus vai exaltar. Em Filipenses 2:3 diz, né, esse texto é conhecido também: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Considerando os outros superiores a si mesmo. Ele é superior a mim. Ele é maior do que eu. Não tenho problema, irmão, nenhum de ter alguém que esteja acima de mim. Eu nunca tive. Mas tem pessoas que têm. Se ela não for o cabeça da situação, não dá para ela. Ela não aceita, ela não quer estar naquela condição. Próximo slide, por favor. Conforme podemos ver nessas passagens até aqui, irmãos, o diminuir necessário vai determinar grandes experiências e vitórias com o Senhor. Diga comigo, grandes experiências. Irmãos, tem experiências que eu e você só vamos viver se a gente aceitar diminuir para poder crescer. Tem experiências que só estarão disponíveis a nós se nós aceitarmos crescer, aliás, diminuir. Eu vou falar aqui um testemunho pessoal, irmãos, não sei como você vai entender essa coisa que eu vou falar, mas na semana retrasada, se não me engano, eu fiquei muito feliz. É uma coisa minha. Os irmãos aqui vão entender o que eu estou falando. Eu gosto desse negócio de YouTube, de gravar vídeo, sempre gostei de fazer isso. E na semana retrasada, se não me engano, o pastor precisou se ausentar para ir no Ciderlândia. Cumprir lá o compromisso que ele tinha. E nos deu a responsabilidade de ministrar à noite. Eu já fiquei desafiado ali. O pastor da igreja é o pastor José Guilherme Stoduto. Então, subir no altar de uma igreja que não é a sua igreja para pregar no domingo à noite, eu acho um desafio. Eu fiquei comigo naquela. Mas eu ouvi uma palavra, né? Rodon falou para mim: pastor, para a edificação da igreja. E eu também posso daquilo, e Deus me ajudou nessa palavra. Só que quando eu cheguei aqui, vi o Arthur aqui com esse equipamento, falei: caramba. E eu cheguei aqui com um pendrive. Pô, Arthur, não tem como botar para gravar minha pregação, não, áudio. E eu cheguei, essa aparelhagem estava montada aqui,
E eu olhei assim, pô, como é que é isso aí, cara? É, pastor, ao vivo no YouTube. Pô, ao vivo no YouTube, caramba, hein? Irmãos, é coisa insignificante. Eu sei que é coisa boba. Ah, pastor Rafael gosta de se mostrar, né? Não, irmãos, eu gosto de gravar minhas mensagens, sempre gostei. E eu achei mó bacana aquilo. E me veio na cabeça, puxa vida. Pessoal, se eu tivesse não aceitado o processo de diminuir, eu não ia ter um vídeo ao vivo no YouTube, irmãos. Você acha que é brincadeira, mas é coisa séria. São pequenas coisas que a gente às vezes não dá valor, mas, irmãos, que tem um significado para nós. É coisa que honra o nosso ministério, que honra o nosso chamado, irmãos. Que nos credencia, até para quem sabe, né? Voos que debaixo da alçada, da autoridade do meu pastor, que Deus permitiu, quero dar, em nome de Jesus. Mas veja, se você não diminui, você não vive essas experiências. Não vive. Se a gente não baixar a nossa cabeça, se a gente não baixar a nossa bola, e entender que às vezes a gente tem que fazer esse processo, às vezes não, sempre, né? E outra coisa, é esse diminuir que precisamos pôr em prática na nossa caminhada do dia a dia, para que de fato possamos experimentar o crescimento, a expansão que o Senhor tem para nós. E eu chamo vocês e convido vocês, irmãos, a pôr em prática esse negócio de diminuir diariamente, na tua conversa com as pessoas. Tem pessoas que você para conversar com elas, dá nojo de conversar, porque a pessoa só sabe falar coisas, não porque eu, não porque eu. Irmãos, sinceramente, quando eu paro para conversar com as pessoas, eu paro para ouvir, e pouco falo de mim. Às vezes numa pregação ou outra que eu conto alguma experiência que eu já tive na minha caminhada, mas na maior parte das vezes, e eu tenho um trunfo, toda vez que eu começo a contar uma história para alguém, sempre tem alguém que interrompe e eu paro por ali mesmo. É bacana isso, né? Aí eu entendo que Deus não quer que eu fale. Mas, irmãos, às vezes, tirando o pastor Guilherme, que eu alugo o ouvido dele quando a gente vai, né, quando a gente tem oportunidade, ele me ouve mais. Mas, às vezes, irmãos, o Roldão, sentamos para comer um queijo esses dias, ele fala mais do que eu, aí me dei mal. Mas a grande verdade, irmãos, é que se a gente não diminuir, a gente não cresce. E aí a gente tem na Bíblia alguns exemplos. E quais são os exemplos? Não é? Vamos ao exemplo de João Batista, irmãos. Lucas 7:28 diz, João Batista falando, apesar da grande persona que ele foi, apesar da grande pessoa que ele foi, ele se diminuiu para que o propósito de Deus se cumprisse nele. Pensou se João Batista, irmãos, desse a louca de dizer, irmãos, a gente esquece que os personagens bíblicos eram homens como eu e você, sujeitos às mesmas paixões que nós, como o nosso pregador de ontem à noite falava sobre Elias. João Batista podia ter dado a doida de dizer, né, não, eu sou profeta, não, se alguma coisa tiver acontecendo, vai acontecer através de mim. Pensou se João Batista enlouquecesse a esse ponto? E esquecesse qual era o propósito dele? O propósito dele era diminuir para que outro crescesse. O propósito dele era preparar o caminho do Senhor. Era para isso que ele estava ali, para diminuir. Era para isso, era esse o papel dele. Se João Batista esquecesse disso, mas ele não esqueceu. Lucas 7:28, Jesus vai falar sobre ele, e eu vos digo que entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João ou Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Mas veja, não há maior profeta que João. Quem foi profeta maior que João nas palavras de Jesus? Ninguém nenhum foi. De todos os profetas que já pisaram a terra, João Batista foi o maior. Quem está falando é Jesus, o verbo que se fez carne, o Deus encarnado. Ele está dizendo, não há maior profeta do que João Batista. Não teve ninguém maior do que ele, mas esse que foi o maior de todos, se diminuiu, para que outro crescesse. Olha o que João Batista dizia, João 1:26-30, eu batizo com água, mas no meio de vós está um de quem vós não conheceis, este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca de seus pés. De desatar as sandálias, eu não sou digno. Como é que é isso, irmãos? O maior está dizendo, eu não sou digno. Você não é o maior, cara? Mas ele se diminui ao ponto de não se achar digno de desatar a sandália dos pés do nosso Senhor Jesus. Quem entende isso, diga glória a Deus. João Batista é um exemplo. Próximo slide, por favor. E claro, o último exemplo, para a gente ir concluindo aqui, o nosso penúltimo slide, o próximo slide, por favor. O próximo exemplo é, claro, o meu, o seu, o nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, se diminuiu para que pudesse, de fato, consumar a salvação da humanidade.
Irmãos, só podemos de fato estar salvos porque Jesus diminuiu. Para que eu e você pudéssemos crescer na presença de quem? De Deus. O que diz lá em Filipenses 2, 6 a 11? Ele estava aqui, ele era em forma de Deus, mas sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a quem? A Deus. Não teve. Lá em João 13, do 3 ao 5 diz que esse que era em forma de Deus, que se colocou obediente até a morte de cruz, que humilhou-se a si mesmo, que fez-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Esse mesmo, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com quem estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Isso é o que, irmãos? É diminuir. Hoje Jesus está sentado à destra do trono de Deus, e hoje todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Quem quer seguir esse exemplo, diga glória a Deus. Último slide, por favor, para a gente concluir. Que com base no que falamos até aqui, viemos a pôr em prática esse diminuir necessário, irmãos, que nos levará de fato a viver o expand, o crescimento, o fluir que Deus já determinou para as nossas vidas, conforme declarado em Isaías 54. Eu quero terminar com esse versículo profético para nós, irmãos. Eu creio que essa conferência é profética. Ontem, enquanto aquele jovem pregava, falando de profetas, irmãos, nós somos profetas do Senhor, irmãos. Sabe quando eu sofro mais? Quando eu esqueço que eu sou um profeta de Deus. Sabe quando eu sofro mais? Quando, ao invés de eu abrir a minha boca e dizer, amanhã vai ser melhor, amanhã tudo vai dar certo, amanhã as coisas vão melhorar, amanhã as portas vão se abrir, amanhã Deus vai entrar com providência, amanhã Deus vai suprir. Quando eu esqueço de fazer isso, eu sofro mais. Mas quando eu me lembro que na minha boca há uma palavra de poder, há uma palavra de autoridade, há uma palavra de fé, irmãos, as coisas fluem com muito mais facilidade. Vai ter dificuldades? Vai. Mas eu estou me colocando como um profeta. E as coisas melhoram, as coisas fluem, as coisas mudam. 54, versículo 2 de Isaías diz: amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças. Alonga as tuas cordas, e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Haverá um crescimento, haverá um expand. Irmãos, só que ontem à noite, nós ouvimos que temos que orar e jejuar. Hoje pela manhã, ouvimos que temos que procurar nos conhecer, para que possamos crescer de dentro para fora. E agora nós estamos ouvindo que temos que diminuir para poder viver isso. E se nós diminuirmos, irmãos, e pormos essas coisas em prática, vamos ampliar o lugar da nossa tenda, vamos estender as cortinas das nossas habitações, e nada nem ninguém vai nos impedir. Vamos alongar as nossas cordas, vamos fixar bem as nossas estacas, porque transbordaremos para a direita e para a esquerda, e nada nos impedirá disso. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o Senhor Jesus, se você recebe esta palavra. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se coloquem de pé. Pastor, vai orar? Eu oro, como faz? Queria orar primeiro, pastor, se o senhor me permitir. Tá bom. Feche os seus olhos. E se for me permitido também, eu queria cantar um refrão de uma música com os irmãos. Uma música que tem a ver com essa ministração. Os irmãos provavelmente já devem imaginar qual seja essa canção. Quero aproveitar o tempo aqui o mais breve possível, em nome de Jesus. Enquanto o Rafael está preparando aqui, que ele vai fazer esse louvor, vai ministrar esse louvor, nós vamos aproveitar essa hora e vamos contribuir também com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Nesta manhã, nós podemos,
fazer isso em gratidão e amor à casa de Deus, à obra de Deus. Aleluia. Eu vou orar pela tua oferta, vou orar pelo teu dízimo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado, meu Pai. Obrigado pela tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, obrigado, Senhor, pelo pão, Senhor, pela tua misericórdia. Senhor, que possamos agora generosamente, ó Pai, abençoarmos a tua obra e a tua casa, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem trazer a oferta enquanto o pastor Rafael ministra. É o que nós queremos, Pai. Por isso nós vamos diminuir, porque queremos mais de Ti, Deus. Mais. Nessa manhã nós te pedimos, Deus, nessa conferência, de Ti. E menos de mim, Senhor. E menos de mim. Menos de mim, Senhor. E menos de mim. Nesta noite, nesta manhã nós te pedimos menos de nós mesmos, Deus. E menos de mim. Menos de mim, Senhor. E menos de mim. Levante as suas mãos ao céu, se você pode, e declare isso com fé, que Ele cresça. Que Ele cresça, eu diminua, eu diminua, que Ele apareça, que Ele apareça, eu me constranja, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, infinita humildade, servo de todos os irmãos, servo de todos os irmãos, que Ele crê, e eu diminua, que eu diminuo, que Ele apareça, que Ele apareça, e eu me constranja, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, infinita humildade, servo, servo de todos os irmãos. Meu Deus, coloca essa palavra nos nossos corações, Pai, que verdadeiramente, Senhor, diminuindo, nós venhamos a crescer nos Teus propósitos, Pai, para cada um de nós. Que diminuindo, nós venhamos a crescer, Senhor, naquilo que o Senhor tem planejado para fazer na vida de cada um de nós. Que diminuindo, Pai, nós não venhamos nos sentir humilhados, rebaixados, mas venhamos estar posicionados para viver o Teu propósito, para viver o Teu querer, para viver, Senhor, o Teu expand, o Teu crescimento para a vida de cada um de nós. Pai, tenho certeza que esta conferência não veio a calhar, não é por acaso, Senhor, é propósito de Deus, Senhor. Há um expand de Deus para nós, há um crescimento de Deus para nós, há um tempo novo de Deus para nós, e é isso que essa conferência está trazendo, Senhor. Então, Pai, confirma tudo aquilo que já tem sido ministrado, tudo aquilo que já tem sido falado, e nos conduz, Senhor, a essa expand, a esse crescimento, a esse fluir, a esse avançar, para que possamos de fato, Pai, cumprir o Teu propósito nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Quero ver só você dizer, vamos lá, que Ele cresça, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita, infinita, servo de todos os irmãos, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que Ele apareça, e eu me constranja, e eu me
Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero convidar o nosso ministro Everson também a vir aqui à plataforma. Quero pedir a nossa irmã Jennifer que venha trazer uma lembrança para os ministradores nesta manhã, ao pastor Rafael, ao nosso ministro Everson, né? Pastor Rafael, glória a Deus. Glória a Deus. É uma maravilha, pastor Rafael, né? Obrigado aos nossos ministradores, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Glória a Deus. Aí, pastor Rafael, glória a Deus. Vocês são merecedores, né? Aí, caneca mais linda que existe, viu? Louvado seja Deus. Vamos estar agradecendo a Deus nesta manhã, agradecendo pela vida desses dois ministradores. Aleluia. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pela vida, Senhor, desses nossos ministradores nesta manhã, que nos levou para o mais profundo, Pai, Senhor, desta conferência, Pai. Entendemos, meu Deus, que nada há de acontecer que não seja da Tua vontade, mas precisamos provocar o milagre, Pai. Estamos aqui, meu Deus, a orar e pedir, meu Deus, um expande, uma expansão, um crescimento da Tua obra, Pai. Senhor, meu Deus, que Teu Espírito Santo ajude-nos a cada dia, Pai, a compreender e entender que nós fazemos parte deste processo, ó Pai. Em nome de Jesus, prepara-nos, meu Deus, essa noite, ó Pai, o encerramento da nossa conferência. Prepare, Senhor, o ministrador, que ele tenha uma palavra, Senhor, direcionada, uma palavra abençoadora, Senhor, para a Tua igreja. Oramos, meu Deus, pelo ministério de louvor, viva a adoração, ó Pai. Que tenhamos aqui uma adoração viva, uma adoração eficaz, Senhor, que seja um encontro poderoso da Tua igreja com o Seu Senhor. Em Teu nome, Senhor, assim nós oramos aqui, agradecidos, ó Pai, para a glória, para o louvor de Teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Todos estão convidados para esta noite, às 19 horas, no encerramento dessa conferência. Vai ser bem forte, tá bom? Deus abençoe a todos, até às 19 horas, em nome de Jesus.